Aproveito para dar um bom dia a todos e todas, uma saudação especial ao professor Miguel Reale Júnior, ao professor José Eduardo Cardoso e à juíza Maria Tereza Moura de Assis Moura, por terem gentilmente aceitado este convite da Fundação Fernando Henrique Cardoso, que hoje faz um evento em parceria com o Jota. Felipe, ótimo ter você aqui para conduzir isto que será uma conversa precedida de intervenções iniciais curtas de no máximo 10 minutos de cada um dos palestrantes. O tema é um tema delicado, mas é um tema necessário. E ele passa naturalmente por um breve balanço que seja da Operação Lava Jato e das suas congêneres, né? O que deu errado, o que deu certo, em que medida deu certo, em que medida deu errado, quais são os efeitos colaterais danosos, quais são os ganhos estruturais obtidos na luta, no combate à corrupção no Brasil. Eu não preciso aqui me estender para dizer que sim, a corrupção é um problema do ponto de vista da eficiência, da alocação dos recursos públicos do Estado, da justiça social e da democracia. Então, sem maiores delongas, eu gostaria de dar início, com a licença aqui do Felipe. Felipe, depois você entra em campo no momento oportuno. Iniciarmos a nossa conversa aqui com uma fala do professor Miguel Reale Júnior, de 10 minutos. Eu quase diria que os palestrantes aqui dispensam a apresentação, mas ainda assim eu os apresentarei brevemente. Miguel Reale Júnior é um advogado conhecido, especializado na área penal, foi ministro da Justiça no governo Fernando Henrique Cardoso. José Eduardo Cardoso foi também ministro da Justiça, foi chefe da AGU, ambos os cargos ocupados no governo Dilma. Aproveito aqui para fazer um elogio pela condução que teve nesses dois cargos em momentos muito delicados para o país. E temos também aqui Maria Tereza de Assis Moura, que é juíza do STJ e corregedora da Justiça. Dito isto, professor Miguel, 10 minutos e depois José Eduardo Cardoso e, por fim, Maria Tereza Assis Moura. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Eduardo, Maria Tereza. É um prazer estar nesta mesa na Fundação Fernando Henrique Cardoso. O tema é difícil de ser sintetizado em 10 minutos, mas partamos do princípio de que a corrupção tem o seu lado cultural fundamental, ou seja, a admissibilidade da corrupção é um problema sério pelo qual passa o país, ou seja, a ideia de que o que vale é ser esperto, o que vale é tirar vantagem. E isto teve um impacto muito grande na formação cultural brasileira e houve uma reversão desta posição com a expectativa da punição daqueles que se envolveram em corrupção, seja no Mensalão, seja no Petrolão. Houve uma movimentação social no sentido da punição da corrupção. E essa força-tarefa que foi constituída para punir a corrupção, especialmente a da Petrobras e outras também, o Banco Caixa Econômica, Eletrobras, e acabou envolvendo todos os partidos políticos. Todos os partidos políticos acabaram sendo envolvidos e apurados e houve condenações. A Operação Lava Jato, especificamente, que estava sediada fundamentalmente em Curitiba, a 13ª Vara com o Sérgio Moro, e houve ramificações, ela apresentou várias denúncias, 130 denúncias foram apresentadas, houve 209 acordos de colaboração, houve 174 condenações de primeira e segunda instância. Em razão dessas condenações, desses acordos de leniência, acordos de colaboração, houve um retorno aos cofres públicos, seja como indenização, seja como multas que foram, seja como restituição de bens que foram, afinal,
tomados como fruto da condenação, houve um retorno de 14 bilhões de reais. Então, a operação teve seus resultados. Até hoje há pessoas que já cumpriram pena, que estão cumprindo pena, que pagaram, as empresas pagaram fortunas de indenização ou multas ou acordos de leniência, ou seja, ela teve seus efeitos. Mas, depois, evidentemente, aí é uma linha muito tênue, que inclusive é um problema que a Maria Tereza pode sentir mais perto, porque é magistrada do STJ, é a interferência do judiciário na política. E houve toda uma campanha dizendo que houve uma criminalização da política. E houve uma mudança de atitude, especialmente do Supremo Tribunal Federal, em vista da Operação Lava Jato. Isto é que acabou, efetivamente, fazendo com que houvesse a sensação, em geral, de que nada tinha dado certo, que só houve erros e que era necessário corrigir esses erros. Pois bem, quais são os problemas que nós temos pela frente? Eu quero me pautar principalmente por problemas que nós temos que enfrentar para vencer a corrupção, porque fica a sensação da impunidade. Esta é a sensação, Sérgio, que se espalha de que não houve nada, deu certo, que deu tudo errado, o que se deve fazer. Bom, primeiro, não é verdade, existem efeitos e consequências positivas da Operação Lava Jato. Um dos malefícios da Operação Lava Jato está na posição pessoal, seja de procuradores como do juiz Sérgio Moro, de se acharem salvadores da pátria e que podiam se colocar acima de qualquer limitação na luta contra a corrupção como salvadores da pátria dentro personificação da moral nacional. Isto foi altamente prejudicial. Mas, independentemente disto, o que se deve fazer? Deve continuar a haver força-tarefa? Eu acho que sim. A força-tarefa é um elemento essencial e fundamental de concentração de esforços, de especialização para apuração de um crime que vive oculto, sempre envolvendo pessoas de relevo, seja da área econômica, seja da área política ou da área empresarial. É muito importante que haja uma força-tarefa atuando. O que aconteceu com Aras na Procuradoria-Geral? Ele acabou com a Lava Jato e criou os GAECos, os grupos de ação contra crime organizado, que não têm meios, que não têm pessoal, que não têm interesse nenhum de efetivamente fazer a persecução penal desses tipos de delito. Então, é fundamental que existam forças-tarefas e que essas forças-tarefas tenham uma compliance, tenham uma fiscalização para que também não exista a violação de direitos e garantias, como efetivamente ocorreu na atuação das forças-tarefas da Lava Jato. Acabou acontecendo várias, a maior de todas foi a ligação entre o juiz Sérgio Moro e os procuradores da República. Então, é necessário que exista. É necessário que exista também modificações legislativas importantes. E modificação legislativa importante é, por exemplo, a relativa à criminalização do recebimento de meios de importâncias pelos partidos políticos. Eu faço parte de um grupo informal que tem trabalhamos na Lei de Defesa do Estado Democrático, trabalhamos agora no Código Eleitoral e propusemos, então, que houvesse uma criminalização de receber ou utilizar recursos financeiros, mesmo que contabilizados, que sabe serem provenientes de infração penal, mediante ocultação ou dissimulação de sua natureza, origem e localização. Isso aos partidos políticos. É necessário que exista uma compliance e uma governança rígida dos partidos políticos. É necessário que se modifique a lei de improbidade administrativa que estabeleceu a não subordinação dos partidos políticos à lei de improbidade administrativa no artigo 23C da nova lei de improbidade.
é necessário, por outro lado, que se estabeleça algo fundamental, que a competência para análise de crimes de corrupção, mesmo que envolvam partidos políticos, seja da justiça comum. Este Sérgio, foi o grande gargalo pelo qual se espalhou a impunidade, com erro do Supremo Tribunal Federal em estabelecer que, porque o dinheiro era para partido político, era crime eleitoral. Olha, nós sabemos que a justiça eleitoral é uma justiça efêmera, é uma justiça que ela não existe como instituição permanente, ela se estabelece nas vésperas das eleições. Não existe estrutura, seja do Ministério Público Eleitoral, seja da Justiça Eleitoral, para apurar e processar esses grandes casos de corrupção, e o Supremo Tribunal Federal tem errado continuamente, enfraquecendo fundamentalmente a luta contra a corrupção, ao enviar os processos, anular os processos, porque a competência seria da Justiça Eleitoral, onde existe só um artigo no Código Eleitoral, 350, que é um crime de difícil configuração, que seria um crime de falsidade ideológica, por não ter contabilizado o que devia ter sido contabilizado. E, na verdade, nós estamos propondo, então, que exista, e está ainda em debate na Câmara dos Deputados, o Código Eleitoral. Por outro lado, há um dado fundamental que todos se esquecem, é que a estrutura política desse presidencialismo de cooptação é facilitador da corrupção. E é fundamental que haja um semipresidencialismo, pelo menos, ao mesmo tempo, cláusula de barreira efetivamente aplicada, voto distrital misto, ou seja, está visto a crise que o presidencialismo causou desde a sua espúria instalação na Assembleia Constituinte. Aliás, ele nasce com a corrupção. O presidencialismo, através da emenda Humberto Lucena, foi imposta à Constituinte por Sarney para garantir os 5 anos, com corrupção, porque foi a doação de rádio, de canais de rádio e televisão para reverter o voto da Constituinte parlamentarista em presidencialista. Então, já no nascedouro, era corrupto o sistema. E esse sistema só estabeleceu possibilidades de corrupção no mensalão, no petrolão, e agora eu creio que a maior forma de corrupção é o orçamento secreto. É o orçamento secreto pelo qual há a cooptação da vontade do parlamentar, que é beneficiado com verbas que ficam sigilosas e não transparentes, ao talante do relator do orçamento, em combinação com a presidência da República. Então, vejam, são várias as medidas para se enfrentar o problema da corrupção no Brasil. Há um problema cultural, há um problema de ordem estrutural política, há um problema de legislação, há um problema de ordem processual, para meu ver, fundamental, que é estabelecer que não é porque os crimes não eram eleitorais, a forma de receberem e mandar para o partido, mas era corrupção, e é corrupção. Essa semana mesmo, uma das corrupções mais flagrantes que houve nesse país, que foi da Torre Pituba, construída na Bahia, fosse o ministro Lewandowski que decidiu que era a competência da Justiça Eleitoral. O processo já finalizado, com várias delações. As delações não são delações meramente de informação, elas vêm acompanhadas de documentos, de dados contábeis, de contas bancárias, aqui no exterior. Tudo isso vai por água abaixo, porque se estabeleceu a competência da Justiça Eleitoral. Ora, isso é sem dúvida nenhuma, um desânimo que cai quando se vê que a corrupção está vencendo por erros também do judiciário. Há erros do judiciário também. Eu não sei se acho que já completei meu tempo. Professor Miguel, sim, completaram-se os 10 minutos. Enfim, excelente exposição, muito precisa. Os pontos colocados sobre a mesa o foram de maneira muito, muito clara. Passemos agora à exposição, também por 10 minutos, de José Eduardo Cardoso. Bom dia a todos, a todas. Saudar você, Sérgio, Miguel, a ministra Maria Tereza Moura, que conheço há tantos anos, Felipe Recondo, magnífico jornalista, e dizer a vocês, no pouco tempo que temos, que a corrupção ela tem origens históricas, tem origem
estruturais em países, natureza estrutural num país como o nosso, tem dimensões culturais, como disse o Miguel. A corrupção não é só brasileira, embora no Brasil ela potencialmente tenha uma dimensão maior do que em outros países, por todos esses fatores históricos, estruturais e culturais. E, nessa perspectiva, a Operação Lava Jato indiscutivelmente teve, em tese, uma dimensão virtuosa. Combater a corrupção é sempre virtuoso. É virtuoso porque a corrupção em si caracteriza desvio de dinheiros públicos que vão para serviços públicos que são necessários à sociedade. Eu ousaria até dizer que a corrupção é uma forma de agravamento da exclusão social, exatamente porque o pobre precisa mais de serviços públicos do que o rico. O rico tem alternativas diante do mau serviço ou diante da falta de serviço. Ele paga serviços privados. O pobre não tem esta alternativa. Então, menos dinheiro significa o quê? Menos serviço público de qualidade. Quem é mais prejudicado? O pobre. Portanto, indiscutivelmente, o combate à corrupção é algo virtuoso. E a Lava Jato partiu de uma virtude. Mas é nesse momento que eu me lembro daquele velho e clássico pensamento de Montesquieu, no Espírito das Leis. Ele, ao dizer que o homem tem que limitar o poder, ou seja, que o poder só pode encontrar limites do poder, ele usa uma expressão que eu gostaria de aqui de relembrar. Ele fala: até a virtude precisa de limites. Até a virtude precisa de limites. E é verdade. Porque quando eu me preordeno a seguir uma virtude, não olhando o resto das virtudes que existem, eu posso me tornar um autoritário e matar virtudes pela defesa da minha. E num Estado de Direito, que, de certa forma, o pensamento de Montesquieu forma, não há poder que não tenha limite. E, portanto, por mais virtuosa que seja uma postura, eu não posso ter, através da perseguição da minha virtude, a eliminação das outras virtudes. Perseguindo o direito, eu não posso suprimir outros. E esta, me parece, a razão pela qual eu posso afirmar que a Lava Jato cometeu um grande pecado. A pretexto virtuoso de combater a corrupção, ela aniquilou virtudes, massacrou o Estado de Direito e produziu consequências muito perversas que hoje nós podemos ver. Aliás, nós vemos hoje talvez um momento de ressaca posterior da Lava Jato. E eu gostaria de frisar que, a despeito dessa virtuosidade, as consequências foram gravíssimas. Primeiro, do ponto de vista econômico, não se pode perder essa dimensão. Na maior parte dos países do mundo, quando se investiga a corrupção, eu tento pegar as pessoas físicas, não as jurídicas, justamente para que a economia não seja abalada. A Lava Jato nivelou pessoas jurídicas e pessoas físicas. Ela fez um strike econômico. O desastre para o Brasil foi gravíssimo. Eu era ministro da Justiça quando já a equipe econômica, inclusive em reuniões com o sistema financeiro, diziam: o Brasil mergulhará numa crise, porque está se cortando crédito das principais empresas brasileiras, e isso levará a desemprego, a paralisação de obras, a consequências. Se nós colocarmos no papel, e os economistas têm feito isso, os resultados econômicos da Lava Jato foram muito pesados. Pode-se dizer, bem, mas isso era inevitável? Era evitável, sim. Na maior parte dos países do mundo, as empresas são respeitáveis, o CNPJ é respeitado e se vai atrás do CPF, através de programas de compliance e situações. O mundo nos mostra várias empresas que passaram por situações desse tipo. No Brasil não se fez isso. Segundo ponto, nós tivemos uma dimensão, e eu acho que do ponto de vista cultural foi péssima, que é a ideia de que os fins justificam os meios. Para a corrupção vale tudo. E não é verdade. Isso construiu uma cultura que eu pessoalmente acho perigosa, professor Miguel Reale, que é a ideia de um ativismo judicial negador de garantias. Porque eu me lembro do Ferrajoli, Maria Tereza, falando do ativismo judicial na perspectiva garantista. Agora, o ativismo negador de garantias é gravíssimo, absolutamente grave, porque eu começo a interpretar a Constituição para negar garantias, na perspectiva de que os fins justificam os meios. E no Estado de Direito, os fins não justificam os meios. E quando eu procedo assim, eu atinjo o Estado de Direito, eu atinjo a democracia, eu atinjo as instituições, eu desequilibro o jogo. E o resultado da Lava Jato foi algo que eu temia, já como ministro, né? Me recordo ter conversado, não falava nunca publicamente, porque eu sempre respeitei a separação dos poderes.
mas era um empoderamento excessivo do Poder Judiciário, de tal forma que, muitas vezes, o Judiciário se sente senhor tão grande da razão que a razão constitucional e a razão da democracia passam a não mais prevalecer. Isso é gravíssimo. Não é um fenômeno brasileiro, é bem verdade. Nós temos uma situação que decorre por força da própria construção do Estado constitucional através dos tempos. Mas a verdade é que um poder que depende só de si para se controlar, ele não pode ter esta situação em que ele pode ser dono de tudo. Não é o judiciário quem define as regras da Constituição como bem entende. E a Lava Jato passou esta ideia. Os fins justificam os meios. Vamos ter um ativismo não garantista. Isso gerou uma outra consequência perversa no mundo político. Além da judicialização da política, tão bem mencionada aqui pelo Miguel, nós tivemos a união do joio com o trigo. Corruptos que foram efetivamente colocados do mesmo lado da panela com não corruptos atingidos injustamente. Pessoas foram condenadas por convicções sem provas. Houve um critério político ideológico, sim, na Lava Jato, e as mensagens que foram divulgadas depois pelo Intercept Brasil mostram isso. Então, esse tipo de coisa, Sérgio, eu acho perverso porque uniu o joio e o trigo. A nulidade valeu para todos. E isso gera o que Miguel Reale fala da impunidade. Sim. Agora, quem foi o responsável por isso? Quem juntou o joio com o trigo? Quem pisoteou a Constituição para condenar por convicções sem provas? Mas construiu-se a ideia do jogo do vale tudo dos agentes políticos que julgam. Não é possível, com todas as vênias, que um juiz que tenha atuado numa instituição como no caso Lava Jato aceite ser ministro da Justiça, daquele que é eleito depois de ele ter decidido pela prisão de quem estava disputando a eleição. Não é possível. Eticamente não é possível. Legalmente é possível? É possível. Eticamente não é possível. Democraticamente não é possível. E agora todos queiram disputar mandatos. Não é possível que tenham definido medidas contra a corrupção e depois invoquem situações opostas ao que defendiam. Queriam dizer, do passado, que, olha, vamos utilizar contra acusados provas ilegais. Quando vêm as provas do Intercept Brasil, ou as mensagens ilicitamente capturadas, não, essas provas são ilegais. Mas não eram vocês que queriam que pudesse ser utilizado isso para condenar? Ora, esse tipo de situação, esse vale tudo, esse ativismo não garantista, esse empoderamento judicial sem o dever necessário da autocontenção, a dimensão da impunidade que caiu no meio político e em relação também a magistrados que acham que podem fazer tudo e nada acontecerá contra eles. Essa situação toda que se coloca, eu acho que é o efeito rebote, chamemos assim, o efeito colateral da Lava Jato. E, no fundo, o efeito, Sérgio, eu acho que os 10 minutos já estão batendo na trave, o efeito daquela velha máxima do Montesquieu, que escreveu o Espírito das Leis alguns aninhos antes, algumas décadas antes da Revolução Francesa. Até a virtude precisa de limites. Quando a virtude não teve limites, o Estado de Direito foi atingido e as consequências econômicas, políticas, culturais e até do plano da justiça estão sendo hoje vivenciadas por nós. Também rigorosamente dentro dos 10 minutos. Ministra Maria Tereza de Assis Moura, sua vez. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui neste encontro, nesta troca de experiências e de visões sobre este tema tão importante. Cumprimento o professor Miguel Reale, o José Eduardo Cardoso, Felipe Recondo, Sérgio Fausto. E aqui eu acho que eu vou traçar um pequeno diferencial em relação aos meus caros colegas de evento. Porque eu não tenho uma atuação política, eu sou magistrada e a minha visão costuma ser eminentemente técnica. Então, em princípio, eu vou deixar os aspectos mais políticos aos meus dois colegas aqui de webinário. Eu concordo com os
tanto o professor Miguel quanto o José Eduardo, no sentido de que há aspectos positivos desta operação e das operações em geral que buscam eliminar a corrupção. Isto é importante para o Estado de Direito. Nós precisamos que a sociedade tenha a visão de que a corrupção está sendo combatida, já que aqui não vamos discutir as suas origens, mas ela é um mal que geralmente se vê presente, e nós precisamos combater esta corrupção. Isso é importante para o Estado democrático. A corrupção desequilibra esse Estado de Direito e desequilibra essa disputa democrática. Então, esta atividade persecutória, ela é relevante para este combate à corrupção. E há uma questão que é muito importante e que me parece deixar claro, é que se, de um lado, essa persecução é importante, e essa investigação é importante para a sociedade, ela deve se dar nos limites da Constituição. E ela deve se dar nos limites da Constituição, tanto com a atuação do Ministério Público, quanto com as garantias que a Constituição põe para aquele que é o investigado. E daí eu chamo a atenção para a necessidade da presença da defesa também, ainda que em determinados momentos ela seja postergada no seu exercício, até mesmo a Operação Lava Jato mostra que a atuação da defesa surtiu muitos efeitos no decorrer do seu julgamento, e principalmente perante o Supremo Tribunal Federal. Então, eu vejo isto como um ponto positivo. O professor Miguel trouxe os dados de que, efetivamente, houve condenações, houve recuperação de 14 bilhões de reais, e há aspectos que eu vejo positivos nesta atuação, porque crimes graves exigem uma apuração que seja feita por profissionais experientes, que seja feita de uma forma mais profissional, já que ela é extremamente complexa. E nós vimos que, no decorrer dos anos, pelas experiências passadas, houve uma profissionalização até mesmo da polícia nos instrumentos utilizados nas investigações, e o próprio Ministério Público, que acabou também se armando de uma forma mais profissional e mais organizada. Então, vejo pontos positivos. Mas eu apontaria alguns aspectos que me parece que não foram tão bem, vamos dizer assim, e que contribuíram, talvez, para um estado de coisas que acabou se deteriorando, vamos dizer assim. Um aspecto primordial que eu vejo é um tratamento midiático do processo penal, que me parece que superou as expectativas, e eu acho que não deve ser esse o caminho midiático de um processo. Está certo que a sociedade deve ser informada, sem sombra de dúvida, mas houve uma exposição excessiva, inclusive dos investigados e dos réus. Houve vazamento de informações processuais, por vezes comentários prematuros a respeito da culpabilidade de algumas pessoas, manifestações públicas sobre os recursos nas instâncias superiores. E eu chamo a atenção para um aspecto que sempre me preocupou, que diz respeito às delações. Algumas, como dito pelo professor Reale, com elementos que resultaram, inclusive, na recuperação do dinheiro. Mas algumas, nós pudemos perceber, se deram sem alguma corroboração mais concreta, tanto é que resultou em prisões que depois foram relaxadas, em situações que depois se demonstrou que não havia um suporte maior que pudesse levar a uma persecução firme com o devido processo legal.
E eu anoto que algo que eu sempre também me preocupei, e principalmente no início, esta operação se deu a partir de delações na aplicação de uma lei que era muito nova. E a lei precisa ter o seu amadurecimento, e eu digo assim, começando em primeiro grau, com recursos para amadurecer a aplicação da lei, chegando aos tribunais e ao Supremo Tribunal Federal. No caso, me parece que acabou havendo quase que praticamente uma inversão, porque o caso começou em Curitiba, acabou indo para o Supremo, o ministro Theori, na ocasião, devolveu a maior parte para Curitiba, e, a partir daí, muitos questionamentos no Supremo por meio de reclamações, habeas corpus, e acabou se admitindo, na minha opinião, delações que já fixaram penas, regimes inexistentes, e até mesmo condenação com execução antes de um processo, sem existência de um processo. E isso acabou sendo dado, muitas vezes, como algo natural da aplicação de uma lei que era nova, mas que não dizia isso. Tanto é que depois veio uma nova lei para, na atualização da lei anticrime, alterando alguns aspectos. Então, me pareceu que isso levou a uma situação conflituosa com a própria lei, não é? Mas que foi admitida, e foi admitida, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, nós temos vários aspectos aí, e acho que os 10 minutos realmente não são muito tempo, e eu poderia aqui destacar a questão da competência, a questão do juiz natural, que acabou sendo analisada, num primeiro momento, por todos os juízes e tribunais, inclusive o Supremo, dando como boa uma competência, que depois acabou sendo fatiada, como disse o professor Miguel. Quer dizer, de um todo, num determinado lugar, acabou se delimitando, bom, então só Petrobras para um lado, então depois crimes eleitorais para o outro, outros estados com outras empresas que não a Petrobras, e aí acabou se fatiando, e cada momento jurídico e político trazido acabou trazendo uma visão diferente ao julgar esses recursos, culminando pelo último habeas corpus do Supremo. Então, eu vejo que aqui há muito que poderia ser dito, inclusive com a evolução que houve, as transformações que a nova legislação trouxe, mas eu gostaria depois, porque não vai dar tempo nos meus 10 minutos, de responder ao professor Reale na questão política dos juízes, que eu acho que isso é bastante importante, mas que eu deixo para um segundo momento, já que meus 10 minutos vão se esgotar. Muitíssimo obrigada. Ministra, é excelente no conteúdo e também no cumprimento rigoroso, eu diria dos malditos 10 minutos, que a gente tem que dar aqui curso à nossa conversa. Então, eu queria passar a bola para o Felipe. Felipe, ativa teu microfone, que vai ser o nosso perguntador oficial aqui. Eu jogo na retaguarda, ele é o centroavante aqui do nosso time. Sérgio, obrigado mais uma vez pelo convite, cumprimentar a ministra Maria Tereza, cumprimentar o ministro e professor José Eduardo Cardoso e também o ministro e professor Miguel Reale. A gente agradece, o Jota agradece a parceria mais uma vez com a Fundação Fernando Henrique Cardoso. Agora, ministra Maria Tereza, a senhora já deixou a pergunta, a senhora se fez a pergunta. Então, eu estou aqui como um perguntador, um provocador, mas também um facilitador. Portanto, eu também teria essa pergunta para fazer para a senhora sobre a interferência da política e uma politização que ficou, me parece, um pouco mais evidente, não é que não existisse antes, mas mais evidente nesses novos tempos. Então, eu já passaria a palavra para a senhora continuar nos 10 minutos. Muito bem, eu só vou fazer de novo o papel do chato aqui, ministra. Respostas de 3 minutos agora para que a palavra possa circular. 3 minutos, muito bem. Eu gostaria de aqui tecer uma consideração. Nós somos, no Brasil, cerca de 16 juízes, 1.000 juízes, né? Todos os juízes fazem parte da sociedade,
todos os juízes são seres humanos, como todos os cidadãos. Só que ele exerce a sua missão, vamos dizer assim, a sua tarefa na magistratura, e deve fazê-lo de forma imparcial e independente. Mas isto não exclui que o juiz leve para o processo a sua visão de mundo, vamos dizer assim, porque todos nós temos uma visão de mundo, que por vezes pode ser um pouco mais dura, um pouco menos dura na visão daquele fato que lhe é trazido para julgar, mas ele carrega consigo algo que faz parte do mundo de todos nós. Agora, o que acontece é que esta visão que ele traz ao processo é sujeita a uma análise recursal por um grupo de juízes, que, por sua vez, se nós formos analisar até chegar ao Supremo, vai subindo numa categoria, e acho eu, cada vez que esses caminhos vão sendo percorridos, esta carga ideológica deve, em princípio, ser diminuída. Por quê? Porque revendo aquela carga ideológica que o juiz traz consigo, vai diminuindo. Porém, o nosso próprio sistema judicial, na forma como ele é forjado, é feito, traz uma carga política cada vez maior quando se sobe na escala, chegando ao Supremo Tribunal Federal, que nós não podemos ignorar, traz em si, para além do jurídico, uma carga política, até na sua forma de constituição. E eu vou trazer aqui como exemplo outros países, como a Alemanha, que na sua Corte Constitucional conta com uma parcela dos magistrados vindo dos partidos políticos. E eles convivem, e convivem bem. Então, ela também é uma corte política. Agora, se há uma contaminação maior do aspecto político, eu acho que ela vai se dando cada vez que a questão é trazida para um patamar superior. Agora, o Supremo Tribunal é um órgão que também é político e acaba, muitas vezes, trazendo esta conotação e havendo esta interface jurídica política, não é? Mas é assim que eu vejo, né? Nos meus 3 minutos. Muito bem. Felipe. Eu só me permitiria, antes de passar a palavra para fazer perguntas, e eu tenho inúmeras aqui, insistir num ponto com a ministra Maria Tereza sobre isso, ministra, e sem querer, obviamente, personificar a pergunta, né, porque pela posição institucional da senhora também, porque não é nossa intenção aqui, mas me parece que nesse caso houve muito mais do que isso, até porque a politização às vezes ataca até a primeira instância. Não é que na subida da escala haja uma politização, mas a gente passa a ver, inclusive nas redes sociais, uma politização da primeira instância. E aí pode-se criar não só na magistratura, né, no próprio Ministério Público também. E a senhora, no Conselho Nacional de Justiça, deve ter enfrentado, inclusive, alguns casos nesse sentido. A gente está vendo, para quem olha de fora, parece que é um fenômeno crescente, mas eu não sei se a senhora dividiria essa mesma visão, e se isso está acontecendo, como esses órgãos, Conselho Nacional de Justiça, CNMP e por aí vai, poderiam conter essa politização, ou essa partidarização até. Na verdade, esta partidarização não deve acontecer, porque o juiz não tem uma participação política, não deve ter e não pode ter uma participação política. Então, isso, a rigor, não deve acontecer. Agora, se acontece, se há algum excesso nesta atuação, isso pode, por vezes, chegar no CNJ. E nós tivemos, ainda antes de eu chegar como corregedora, diversas reclamações contra o juiz Sérgio Moro, que, à altura, era o juiz que julgava o processo. Qual foi, eu não estava lá, mas qual foi, basicamente, a alegação? De parcialidade. Então, esta alegação da parcialidade vai justamente ao encontro daquilo que, Felipe, você traz, creio eu, de uma politização, né? De alguém que expõe o seu viés maior até de ideológico, um viés político, né?
Agora, o que acontece é o juiz não deve se meter nessas questões políticas. Mas, eu volto a dizer, ele traz e carrega consigo a sua visão de mundo, que todos nós temos. E aqui, só para ser breve, eu tive a minha passagem pelo Tribunal Superior Eleitoral, também pensando sempre sobre um aspecto eminentemente técnico, né? Mas a gente sempre imagina que haja um viés político nas decisões que são tomadas, porque as pessoas interessadas são políticos. Aqui, trazendo em primeiro grau, essa visão política, ela não deve acontecer, né? Porque o juiz está investido da jurisdição e deve ser imparcial e independente. Quando essa parcialidade se rompe, é que muitas vezes o caso chega ao CNJ, né? Mas, infelizmente, se acontece, o CNJ está para isso. Sérgio, posso encaminhar uma pergunta aqui para o professor Miguel Reale? Professor, até se o senhor também quiser comentar sobre a manifestação da ministra Maria Tereza, sobre politização, mas eu queria trazer aqui, recuperar a fala do senhor inicialmente, né? O senhor apontou muito bem os resultados positivos da Lava Jato, e a gente sempre, eu converso com pessoas do Ministério Público e da magistratura também, que talvez precisa de uma contabilidade à Lava Jato, né? Uma contabilidade não no ponto de vista formal, mas até institucional e político. Mas o senhor também, nessa contabilização dos resultados da Lava Jato, mostra que a política reagiu e muito fortemente à Lava Jato. E a política e também o sistema dos tribunais, né? E o senhor terminou, inclusive, a sua manifestação nos 10 minutos de uma maneira até demonstrando um certo pessimismo. E realmente parece que o sistema está sofrendo um desmonte. Inclusive, esse tema nos parece, a gente estava conversando sobre isso, né, Sérgio? Antes de começarmos aqui, organizando o evento, esse tema deixou de ser assunto de campanha, combate à corrupção, não será tema de campanha, e, pelo contrário, como disse o Sérgio Fausto, deve ser trazido de forma destrutiva, um para acusar o outro de práticas do passado. Então, eu gostaria de saber do senhor como é que a gente vira esse cenário de pessimismo, de que maneira e que mudanças que o senhor veria como necessárias nesse cenário, porque o senhor mesmo construiu aí uma cadeia de políticas que estão sendo feitas para o desmonte do sistema. Muito obrigado, Felipe. É difícil responder a sua indagação. O que fazer, eu acho que o pessimismo, sem dúvida nenhuma, se justifica. Nós temos o Procurador-Geral da República que ignora absolutamente os fatos graves que são levados ao seu conhecimento. Eu digo isso porque dei um parecer à CPI da Covid e depois ofereci, junto com inúmeros advogados, um pedido de impeachment do presidente Bolsonaro por fatos gravíssimos ocorridos durante toda a pandemia. Evidentemente, o procurador está empurrando com a barriga, pede diligências e não toma nenhuma posição. Então, é uma forma de demonstrar algo que eu participei diretamente, posso falar com conhecimento de causa, de omissão da Procuradoria-Geral da República. Não é? Então, quando há omissão da Procuradoria-Geral da República, os órgãos de controle deixam de funcionar, o principal órgão de controle deixa de funcionar. O outro órgão de controle é a Câmara dos Deputados. É a Câmara dos Deputados quem manda no país. Quem manda no país chama-se Arthur Lira e Ciro Nogueira. O presidente ele faz motociata, ele faz avanços contra o Supremo Tribunal Federal, ele sai andando a cavalo, andando de moto, ele faz parafernálias aí de toda a ordem, mas ele não governa. Quem governa é quem tem o orçamento na mão. E, tendo o orçamento na mão, não tem interesse nenhum de apuração efetiva, né, de fatos que comprometam a sua base, comprometam a política, comprometam os partidos políticos. O único órgão que afronta as alucinações do presidente Bolsonaro é o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal passa a ser acusado de atrabiliário, de arbitrário, quando está cumprindo o seu dever de decidir uma causa que foi proposta pela Procuradoria-Geral e que ele decide condenação de quem ofende
as instituições e promove a invasão da sua casa e a lesão aos seus membros. O que aconteceu? O presidente do Senado saiu em favor do Supremo, mas o presidente da Câmara dos Deputados não. Então, os órgãos de controle deixaram de existir. Acabou. A Procuradoria não existe, a Câmara dos Deputados não existe, os pedidos de... Então, precisa mudar também a lei de impeachment. Eu proponho, e propus isso a essa comissão que foi constituída, que, havendo pedido de impeachment, né, e com relação a um deles, a maioria absoluta da Câmara requer que ele seja colocado em apreciação, ele deve ser colocado em apreciação. Ou seja, não é no passado do tempo, porque tem 140 pedidos de impeachment, muitos são absolutamente frágeis. Então, a maioria da Câmara dos Deputados pode decidir a obrigatoriedade de ser colocado em votação um determinado pedido de impeachment. É dar mais força à casa, não ficar na mão do presidente. Então, o que estão faltando são instrumentos de controle. A Procuradoria não atua, também no sentido de que esses GAECos que aí foram constituídos não tem fora. Outra questão fundamental é a ligação, a interligação, a operação conjunta do Ministério Público com a Polícia Federal e com os outros órgãos de controle, como a COAF, por exemplo, né? ou a CGU. Ação conjunta, é obrigatória. Quando eu digo força-tarefa é um conjunto de atuação, não só do Ministério Público, o Ministério Público junto com a Polícia Federal, isso também não existe. E não existe nenhuma intenção de modificação da legislação eleitoral, nós temos essa proposta, nós temos um dos artigos da Lei de Crimes contra o Estado de Direito Democrático, que foi vetado pelo presidente, e que significa que constitui crime contra a segurança nacional conspirar contra o processo eleitoral, ele vetou esse artigo, esse veto não foi ainda levado à apreciação na Câmara dos Deputados e no Senado. Então, é um desânimo, porque os órgãos de controle não funcionando, havendo complacência, nesse aspecto da corrupção. O Supremo acabou contrariando as suas posições anteriores, ele chegou ao Supremo Tribunal Federal, junto com a Procuradoria, a homologar 138 acordos de delação. E agora se diz que é delação e tortura, porque coloca a possibilidade de punição como elemento para obter a declaração, ou a confissão, ou o reconhecimento. Mas é um negócio. A delação é um contrato em que está em jogo, eu te dou isso, você me dá aquilo. Existem contrapartes. Dizer que isso agora, que a delação, que a colaboração premiada é tortura, é um desvio absoluto de quem quer, sim, politizar a justiça. Não é a criminalização da política, mas a politização da justiça. Esse é um mal que poderá se perdurar na vida brasileira muito grave, que entra no problema que a Maria Tereza, sempre o judiciário vai acabar tendo interferência na política. Sempre. Isso em qualquer país, o judiciário acaba sendo o julgador dos atos e dos erros praticados pela política. Isso não quer dizer que seja uma politização do judiciário, nem uma criminalização da política. É uma tarefa que deve ser, com muito cuidado, realizado pela Justiça, com garantias de imparcialidade. Esse é um caso fundamental de garantia de imparcialidade, com controles do próprio Judiciário, do CNJ, sobre a atuação dos juízes na aplicação do direito quando ele se envolve em matéria política. Mas eu tenho um grande desânimo. Está aí a prova, Felipe, que você coloca, de que a corrupção não será mais o tema. Era um tema que estava transitando na sociedade. Agora não está mais. Agora virou coisa do passado, né? Infelizmente, perdemos no plano cultural, perdemos no plano institucional, estamos aí sem órgãos de controle. Felipe, eu volto depois ao que disse o professor Miguel, mas vai você, que você deve ter uma boa pergunta para o ministro Eduardo.
Exatamente. Eu até faria uma pergunta, depois continuaria com a ministra Maria Tereza, Sérgio, mas fique à vontade, tá? Tá. Porque o ministro Cardoso falou várias coisas aqui, eu fui anotando. Obviamente não me cabe reagir às manifestações do ministro Cardoso, evidentemente, mas eu lembro de um empresário, ministro, que o senhor conhece bem, porque teve atuação no governo, foi ministro de Estado, e ele dizia nessa história de ataque aos CNPJs e não aos CPFs, que algumas dessas empresas viviam da prática criminosa, elas estavam misturadas, tão imbricadas que era difícil até de separar uma coisa da outra. Mas a minha pergunta, objetivamente, seria por que o sistema... O senhor apontou aqui diversas falhas da Lava Jato, falhas institucionais, políticas, etc. E eu gostaria de perguntar para o senhor por que demorou tanto o judiciário para corrigir esses erros. A gente viu uma demora. Claro que o sistema recursal tem o seu tempo, etc., mas a gente viu o próprio TRF mantendo as decisões, o STJ mantendo decisões, o STF, em muitos momentos, também mantendo essas decisões. E o senhor também tinha conversas periódicas com o PGR, pela posição que o senhor tinha, obviamente, de ministro da Justiça, com o PGR, e também falhou a PGR na contenção do Ministério Público lá do Paraná. O que houve de falhas para que esses abusos pudessem ter sido cometidos durante tanto tempo com uma correção tardia? Olha, primeiro eu queria fazer uma observação sobre a colocação da ministra Maria Tereza, que foi muito adequada. Eu acho que não se pode confundir a neutralidade com a imparcialidade de um juiz. Ninguém é neutro, não há seres humanos neutros, nenhum juiz é neutro, ele pensa a vida com seus valores. Mas essa dimensão subjetiva da neutralidade, ela não pode fazer com que o juiz perca a imparcialidade objetiva. É aí que as coisas se confundem. Quanto mais você vai subindo na escala judiciária, eu passo a ter uma dimensão discricionária maior na interpretação dos valores. Ministros do Supremo interpretam os princípios constitucionais e, portanto, eles têm uma dimensão mais ampla, daí a ideia da ministra adequada, de que as cortes superiores sempre pensam de uma forma mais ampla relações de cunho valorativo e também, naturalmente, de cunho político. Isso me parece que é sistêmico. Segundo lugar, qual o problema que eu vejo? E não é um problema brasileiro, Felipe, é um problema que começa depois da Segunda Guerra Mundial, com a criação dos Estados Constitucionais. O Poder Judiciário foi muito empoderado pelos Estados Constitucionais, especialmente quando se incorporou aquilo que já existia nos Estados Unidos, que é a possibilidade de revisão judicial das leis. O que acaba acontecendo? O Poder Judiciário é o único poder que estruturalmente se autocontrola. O Executivo ele é controlado pelo Legislativo e pelo Judiciário, o Legislativo tem as suas decisões revistas pelo Judiciário, mas o Judiciário é o único que revê e se autocontrola. Por isso, esta dimensão do Estado Constitucional exige um valor judicial importantíssimo, que é a prudência. É a prudência institucional. O Judiciário não pode querer construir aquilo que acha que deve ser. Ele tem que se pautar por certos limites democráticos, institucionais, etc. Isso é um problema estrutural, não dá tempo de eu abordar isso com o devido bagagem. Mas, se você observar, esta situação que acabou acontecendo e contaminou toda a sociedade, ela tem uma série de fatores. Fatores midiáticos, fatores que têm a ver com situações de oportunismo político, tem uma série de fatores. Mas, se observar bem, todo esse processo que marcou a Lava Jato, ele foi altamente aplaudido, inclusive nas violações nos momentos em que ocorriam. E aí eu tenho um problema cultural no Brasil. É a ideia de que os fins justificam os meios e a lei ora a lei, como diziam certamente do Vargas. Claro? Esta dimensão de a lei ora a lei faz com que os resultados valham mais que o Estado de Direito. E a sociedade aplaudiu delirantemente isto. E juízes são seres humanos. Juízes e juízas são seres humanos, eles são influenciados por este contexto. E aí começam as falhas, até o momento em que o superego social começa a se dar conta do desastre. No fundo, o que nós vivemos hoje, que o Miguel é muito feliz em dizer em relação ao governo Bolsonaro, ele é fruto desse processo. Ele é um processo em que as instituições deixaram de ser consideradas pelo corpo social, que aplaudia o justiceiro. Essa é a grande verdade, infelizmente. Tá certo? E aí, Felipe, que eu quero precisar, eu não tenho dúvida que, pela história brasileira, certas empresas se confundiam intrinsecamente com a corrupção. É fato.
Mas eu tenho que separar o joio do trigo, sim. Nós tivemos escândalos pesados com a Siemens, por exemplo, e a Siemens está aí. Nós tivemos escândalos pesados com a Alstom, e a Alstom está aí. Foram presas pessoas. Eu posso sanear a instituição atacando as pessoas. Infelizmente, a Lava Jato não fez isso, e esta corrente de opinião pública fazia exatamente isso. Vamos acabar com as empresas corruptas, ao invés de se pegar as pessoas que dirigiam e faziam essas empresas serem corruptas. Por que eu preciso fazer isso? Aliás, eu vou até te dizer uma coisa bastante curiosa. Veja como os tempos são diferentes. Entrou em vigor uma nova lei de licitação. Sabe o que a lei de licitação fala hoje, depois de todos esses desastres que aconteceram? Que mesmo que uma licitação for nula, por quê? Porque houve fraude, porque houve superfaturamento, etc., por interesse público, eu posso manter o contrato, punindo-se quem tem que ser punido. Isso é correto. Porque, senão, o que eu acabo fazendo, objetivamente? É confundindo realidades. E aí a histeria social, que caracteriza um desapego republicano e as instituições, ganha espaço e o país passa mal com isso. O que nós temos hoje? Uma economia que foi muito atingida, as inserções que o Brasil tinha internacionalmente foram tolhidas, as instituições brasileiras ficaram estremecidas. Hoje, parece que ninguém sabe direito o quadrado, vamos usar a expressão do presidente, ninguém sabe exatamente o quadrado que ocupa dentro do campo de futebol. O ponto esquerda quer ser goleiro, quer dizer, então o goleiro quer ser centroavante. Então eu tenho lá o judiciário, às vezes, indo muito além do que deveria na formulação de decisões. Eu tenho o executivo pressionando o judiciário, eu tenho o legislativo, como diz o Miguel, fazendo tudo menos aquilo que deveria ser o seu papel. Está tudo fora da casinha. Isso desconjuntou, vamos chamar assim, tudo. Então, é aí que eu vejo, Felipe, nós passamos um processo perverso em que talvez o nosso pouco apego democrático e institucional tenha levado a isso. Eu duvido que num país que tenha passado, por exemplo, pela Revolução Francesa, que tenha tido várias confusões que foram desde a Revolução Francesa com a Constituição, como aconteceu na França em 1791, as constituições se seguiram, o Império. Eu duvido que um juiz que tivesse agido como Sérgio Moro não estivesse na cadeia. Eu duvido. Claro? Qualquer país que tenha um mínimo de apego institucional e cultural não toleraria certas situações que nós toleramos no Brasil. Infelizmente, talvez no futuro a gente aprenda com isso. Não seria a minha geração, acho que nem a tua, Felipe, mas essas coisas mostram que a democracia ela não pode ser violada, as instituições têm que ser respeitadas, que a prudência num poder empoderado como o judiciário tem que ser um valor acima de tudo ser respeitado. O judiciário tem que cortar na carne quando efetivamente essa carne fica exposta a sangue e tem feridas. Então, é como eu vejo isso, mas isso é um processo de aprendizado histórico que acho que, infelizmente, eu não verei, talvez nem você, Felipe. Quem sabe nossos bisnetos irão aprender com tudo isso, teremos um país diferente em que as instituições sejam respeitadas, em que a democracia seja respeitada e que justiceiros, mesmo vestindo togas, não sejam endeusados. Felipe, o professor Miguel está levantando a mão. Eu queria só um comentário en passant, professor Miguel. O ministro José Eduardo Cardoso tem razão no que disse, mas, digamos, o outro lado da medalha é adotar medidas que, de fato, previnam a recorrência de esquemas de corrupção sistêmico que, quando revelados numa sociedade interconectada como a nossa, midiática, e tem o papel da imprensa, isto provoca uma tal comoção social que cria um ambiente favorável a que o Estado de Direito vá, enfim, por água abaixo, né? Depois até valeria a pena retomar alguns dos comentários iniciais do professor Miguel, porque há perguntas em relação ao que exatamente se prevê em relação à compliance de partidos políticos. Mas não queria desviar o assunto dessa panorâmica mais ampla. Por favor, professor Miguel. Bom, eu queria dizer que não é porque o Sérgio Moro errou que deixou de haver corrupção. E uma corrupção sistêmica. E o que é essa corrupção sistêmica? É o exercício do poder por via da corrupção. A corrupção não é
um fato isolado de comprar um guarda de trânsito, um fato isolado de conseguir um favor, um favoritismo de um vereador. Não, era uma forma de governar. Então, não vamos fazer absolvição do PT porque o Bolsonaro, porque o Sérgio Moro errou, porque os procuradores se embandeiraram aí como salvadores da pátria. Então, não podemos também dizer que as empresas não têm nada a ver com isso, porque os fatos delituosos foram praticados por via da empresa, e as empresas estão sendo condenadas nos Estados Unidos. As empresas têm que ter a sua responsabilidade. As empresas chegaram a construir estruturas viabilizadoras da corrupção internacional. Eu vou pegar só as pessoas físicas e beneficiar os donos da empresa, beneficiar os seus acionistas, dizendo, não, isso, isso é prejudicial ao país, não vamos tocar nas empresas, mas as empresas foram os instrumentos e se beneficiaram disso. O benefício, o grande benefício, veio para a empresa, não veio para a pessoa física. A pessoa física do presidente ou do diretor das grandes construtoras, eles foram beneficiados indiretamente. O grande benefício veio para a própria empresa. Então, eu não posso fazer uma divisão pensando só que eu posso ter prejuízos à nação. Prejuízo à nação já foi dado antes. O grande prejuízo à nação foi dado com a corrupção. Esse, sim, é o prejuízo imenso que foi feito à nação em benefício da empresa. Então, eu não posso deixar fugir desse raciocínio. É lógico que não se quer aí dizer, não, vamos acabar com as empresas nacionais. Aliás, as empresas nacionais que foram consideradas as beneficiárias do BNDES no governo do PT. Nós vamos falar a verdade. Então, não vamos fazer com que os erros do Moro e os erros dos procuradores, aquela farsa das 10 medidas, né, anulem a ocorrência histórica, fática, comprovada, através de elementos probatórios consistentes que estão nas delações e nas cooperações. Não vamos fazer tábula rasa disso. O prejuízo é grande, porque, evidentemente, quando existe um judiciário que se revela parcial, ele compromete, ele faz um miasma, ele compromete tudo. Mas nós temos que ter o cuidado de não fazer isso, de não achar que está tudo comprometido, que só existem inocentes e anjinhos que foram perseguidos injustamente pelo Moro, não é? E com isso nós estamos dando garantia de impunidade. Garantia de impunidade. Está passando o recado para a nação de que a impunidade é uma garantia do sistema jurídico-político do Brasil. Então, vamos com calma. Não é? Por isso que é um território muito complicado, esse da prudência, da imparcialidade, da garantia dos direitos, que, aliás, é muito discutido no mundo todo, como é que se pode fazer a apuração de erros da política com a garantia efetiva do devido processo, com a garantia da imparcialidade, da isenção do judiciário. O nosso Supremo Tribunal Federal ele é movido muito pela política através das ações que lhes são apresentadas, as ações, as ADPFs, as ações de inconstitucionalidade, estão sempre envolvidos com questões políticas ali, não é? Como está envolvida a questão política agora, de considerar o decreto do presidente Bolsonaro, que retirou a sociedade civil do Conselho do CONAMA, do Conselho do Meio Ambiente, foi considerado inconstitucional. É um problema que está ali ligado à política com o jurídico. É inafastável. É inafastável. Aí cabe ao juiz ter a grande ponderação. E por isso que nós temos uma grande segurança. Nós temos no CNJ, como na Corregedoria, Maria Tereza, que é um exemplo de ponderação, de equilíbrio. Né? Agora, não teremos um Sérgio Moro no CNJ, mas temos uma Maria Tereza. Ministra Maria Tereza, como o ministro Eduardo foi mencionado diversas vezes, ele tem direito aqui a uma parte. Então, certamente, não há problema. Uma parte lhe está concedida. Olha, apenas para explicar a minha posição, o Miguel fez umas ponderações que não colidem exatamente com o que eu disse, mas eu preciso precisar.
Quando eu falo que as empresas não devem ser atingidas, significa que não devem ser destruídas. Eu posso aplicar punições financeiras, sim. Eu posso aplicar sanções. Isso é correto. Inclusive, no nosso governo, nós acabamos fazendo uma legislação que punia empresas nessa perspectiva. O que eu quero dizer é que eu não posso destruir as empresas. Essa é a questão. Eu não posso cortar seus créditos, não posso tomar medidas que inviabilizem as empresas. Então, isso se faz no mundo. É um exemplo no mundo. E eu me lembro, e o Felipe até tinha citado isso, de ter conversado com o Procurador-Geral da República na época. Nós tentarmos fazer uma discussão em que os acordos de leniência fossem casados com as delações, para que nós pudéssemos ter as empresas pagando, mas não sendo destruídas. Essa é a questão. Eu não posso, a pretexto de investigar a corrupção, destruir a economia. Eu posso punir, que tem que ser punido, penalizar as empresas, os lucros indevidos que acionistas tiveram, tudo isso vai ter que ser resgatado. Agora, eu não posso fazer o que eu fiz. Claro, o fato de uma empresa sistematicamente praticar a corrupção não significa que eu não posso vir a limpar a situação, que eu não posso vir a corrigir esta empresa enquanto instituição. Eu não preciso quebrar o violão para ensinar o violinista, mau violinista, como deve fazer. Eu posso reparar as cordas, eu posso polir o violão. Agora, não tem que bater o violão na mesa, que foi o que a Lava Jato fez com a maior parte das empresas. Então, é isto que eu quero dizer. Em segundo lugar, apenas para confundir, anjos e demônios existem na história brasileira? Não recentemente só, eu não vou nem citar o número de partidos. Anjos e demônios existem em todos os partidos. Todos. O que eu não posso é priorizar demônios de alguns e isentar demônios de outros. O que eu não posso é misturar anjos com demônios. E isso se faz quando o Estado de Direito é desrespeitado. Isso se faz quando o Estado de Direito é violado. E por isso que dá essa confusão. Eu tenho, e a ministra Maria Tereza foi muito correta também quando disse, eu tenho delações e delações. Eu tenho delações que são risíveis, em que as pessoas fizeram apenas porque foram presas para poderem sair da prisão. Não tem um elemento de corrupção. Um. E, no entanto, as pessoas que foram ali mencionadas foram achincalhadas, tiveram a sua dignidade ofendida. Outras foram feitas com densidade. Eu tenho que separar o joio de trigo. Portanto, anjos e demônios existem em todos os espectros políticos, e, portanto, não vamos demonizar só um, Miguel. Vamos demonizar todos. É da política brasileira. A corrupção no Brasil começa, infelizmente, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui e atingiu todos os partidos políticos. Todos, sem exceção. É um sistema viciado. Claro? E aí temos demônios e anjos em todos os partidos. O que eu não posso é misturá-los e não posso condená-los sem provas por convicções. É aí que está o problema central. Deixe-me fazer uma pergunta de leigo, mas que tem, digamos, uma ambição de obter uma resposta técnica e, portanto, eu dirijo, não que lhes falte competência técnica aos 12 ex-ministros da Justiça, mas acho que, neste caso, a própria ministra Tereza avocou a si o papel de quem dá respostas estritamente técnicas. E ela fez um comentário muito interessante, lembrando que a lei anticrime, que prevê a figura da delação premiada, que consagrou essa figura no mundo jurídico brasileiro, ela, salvo engano, foi aprovada em agosto de 2013, né, na esteira das grandes jornadas de junho e ao fim do ano de 2012, em que o mensalão ocupou corações e mentes em julgamentos do Supremo e tal. Portanto, uma lei muito nova. O fato é que é evidente que é um valor, garantias individuais são um valor do Estado Democrático de Direito, mas a forma de lidar com elas varia, ela não é estática. E a lei anticrime abriu uma nova possibilidade, né? Minha pergunta é a seguinte: em que medida esta figura jurídica continua a ser útil? Em que medida os ajustes que foram feitos na legislação posteriormente a eventuais abusos na Operação Lava Jato coíbem abusos futuros? Porque, digamos, cá entre nós, o garantismo levado ao extremo, o status quo ante do mundo penal brasileiro, seria muito difícil desbaratar grandes esquemas de corrupção, né? Então, mudanças na legislação foram, a meu juízo, bem-vindas, ainda que seus impactos de curto prazo
sejam eventualmente ambíguos, né? Ministro Miguel, só para não furar a fila aqui, eu pediria que a ministra Eu só queria esclarecer um dado fundamental. A lei anticrime é de 2019. A delação vem na lei 12.850, essa sim de 2012, 2013. Bem, e ela não trazia nenhuma especificação, mencionava apenas. E foi toda uma criação, vamos dizer, do Ministério Público e da magistratura na formulação da cooperação, que não tinha nenhum desenho jurídico. Esse desenho jurídico surge com a lei anticrime, que é de 2019. E de lá para cá, 2019 para cá, é que as cooperações deixam de existir, quando a matéria passa a ser regulada. Precisaria ser aprimorada ainda, mas ela está regulada e estabelecidos os seus limites na lei anticrime de 2019. Ministra, obrigado pelo esclarecimento. Miguel. Bom, eu acho que eu tenho aqui duas perguntas, uma que tinha sido formulada pelo Felipe e agora a outra pelo Sérgio. Mas eu gostaria, de novo, de enfatizar aqui que a minha fala não entra na questão política. Mas eu gostaria de dizer ao prezado ministro José Eduardo Cardoso que eu o vejo de forma muito amarga nas suas colocações. E aqui eu acho que eu tenho que fazer uma defesa no seguinte sentido: eu não vejo aqui uma questão de que a magistratura, tirando o primeiro grau, que foi a atuação do juiz, que toda a magistratura, até o Supremo, todos foram contaminados pelo aspecto midiático, todo mundo querendo aparecer, então eu vou somar aquilo que foi. Não, eu devo dizer que eu parto do pressuposto de que as instituições foram preservadas, o Poder Judiciário continua, como diz o ministro, o professor Miguel Reale, o Poder Judiciário está presente, ele é um poder que examina as questões, e eu acho que o fato de agora o Supremo Tribunal Federal ter dito o que disse não desmerece a atuação do Poder Judiciário, como disse o professor Reale. Eu acho que nós devemos aqui separar, não é porque uma ação foi anulada ou algumas ações foram anuladas que nós vamos dizer que a operação foi um fracasso ou que tudo foi contaminado e que tudo foi um acerto entre magistratura e Ministério Público. Não foi assim. Eu, pelo menos, não vejo assim do ponto de vista técnico, até porque os processos estão aí, réus condenados, dinheiro recolhido, condenações sendo cumpridas. Então, o fato de um determinado processo ou um determinado assunto ter tido esta visão, ou o Supremo reconhecer a parcialidade de um juiz, não desmerece, num determinado processo, vamos dizer assim, não desmerece o todo que foi realizado. Não posso dizer que a operação tenha sido um fracasso, não diria isso jamais, e nem totalmente contaminada. E mais, esta questão que diz respeito às empresas, eu acho que até esta ação toda que aconteceu possibilitou a ocorrência da compliance de forma muito mais presente e evidente a partir de toda a lei anticorrupção e óbvio que se a empresa participou do fato, ela deve responder por isso, e possibilitou acordos de leniência, acordos de delação e uma atuação da CGU conjunta com defensores e com o Ministério Público. Então, houve sim um envolvimento das empresas que precisa ser noticiado. E, como disse o professor Reale, se elas também estão sendo processadas no exterior, aqui elas também foram. E aqui elas também querem continuar, mas elas devem continuar de uma outra forma. Não é? Devem continuar com um programa de integridade, com um programa que seja claro naquela prática que a empresa deve ter. Eu acho que isso foi até um ponto positivo, essa de as empresas entrarem nesse processo para que elas possam ser reestruturadas e agirem. A outra questão que foi trazida... antes disso, Felipe pergunta por que durou tanto tempo, né, para que fosse julgado. Nós temos, efetivamente, um prazo para julgamento de recursos. Eu não vejo
que, neste caso, em si, cada julgamento de recurso tenha durado muito tempo, Felipe. Eu acho que não é por aí. O que aconteceu foi uma decisão de primeiro grau, revista pelo Tribunal Regional em tempo bom, que chegou ao STJ também em tempo bom e foi para o Supremo. Qual é a questão que eu vejo aqui? Primeiro, muitas vezes o Supremo foi acionado diretamente por habeas corpus ou chegando em habeas corpus, reclamações, muitos recursos dos processos. Então, isto já tem o seu tempo prolongado. Mas, para além disso, eu queria só destacar um aspecto, que se nós formos examinar o julgamento em determinado momento histórico em que eles aconteceram, os momentos históricos mostraram que, no decorrer do tempo, a defesa foi trazendo elementos, e daí eu volto a dizer da importância nesse processo todo, não só do Ministério Público, mas da defesa com o devido processo legal, foi mostrando determinados aspectos que culminaram, bem ou mal, eu não vou entrar no mérito da decisão do Supremo, culminaram no Supremo reconhecendo uma parcialidade, a partir daquilo que no decorrer do processo foi aparecendo e que não aparecia de início. Então, eu diria que cada momento, e por isso o ministro José Eduardo Cardoso me permita, cada momento de julgamento do recurso, ele se fez dentro do seu momento histórico vivido, dentro daquilo que se tinha naquele momento. E o Poder Judiciário, e eu posso dizer isso porque faço parte dele, ele tem como missão examinar fatos e provas, e isso foi feito no seu devido tempo, diante daquilo que se tinha naquele momento. Então, eu diria que o Judiciário se fez presente, e num momento que é o momento do seu julgamento. Agora, se me permite 2 minutos, Sérgio, com a relação à questão da delação, a delação tem toda uma história antes da existência da lei da delação, existiam alguns mecanismos legislativos na lei de crimes hediondos e depois em alguns outros mecanismos legais, e que a delação era prevista, mas ela não tinha uma legislação própria. Depois, em 2013, existiu uma lei que, em princípio, até seria para a organização criminosa, porque ali ela acabou sendo inserida, mas que se aplicou genericamente para todos os crimes. Mas ela tinha alguns limites, algumas coisas, e eu vou só dar um exemplo técnico aqui. O juiz poderia, se corroborar a delação, diminuir a pena de tanto a tanto, de 1/3 a 2/3, enfim, alguns mecanismos que, uma vez corroborada aquela delação, o juiz é que era o dono para dizer a pena. Nós passamos na Lava Jato a situações em que o Ministério Público, levando para homologação, disse, olha, a pena vai ser de tanto, o regime vai ser de tanto, um regime não previsto na lei. Isso me pareceu equivocado, porque a lei não dizia isso, embora ela fosse uma lei mais aberta. Com a lei anticrime, se melhorou essa questão da delação, porque ela tratou melhor este processo de homologação, este processo de acordo feito com a presença de advogado, com uma legalização de algo que não existia, assim, de como é que se faz esse acordo, como é que o Ministério Público faz, como é que a defesa faz. E também estabeleceu como fazer em termos de uma delação antes da condenação definitiva, depois da condenação definitiva. Então, eu acho que isso tudo serviu como uma boa transformação legal, para dizer, olha, agora os limites são outros, agora nós temos limites mais postos. Então, nesse ponto, eu vejo como uma evolução, uma transformação boa da legislação neste passo. Muito bem. Desculpe se demorei, mas é porque eram várias imagine, esclareceu todos os pontos. Acho que o ministro Eduardo quer fazer uso da palavra também, Felipe, e depois você retoma para a pergunta. Não, só para esclarecer, que se eu passei algum amargor na minha fala, ou algum descrédito ao judiciário, por favor. O que eu basicamente disse é que, em primeiro lugar, nenhum ser humano pode ser desmerecido por ser ser humano. Os juízes são seres humanos, não são deuses. As pessoas julgam, como disse a ministra, no momento histórico em que fazem o julgamento, com os dados que têm no processo e com as influências que recebem no momento. Não estão acima da sociedade. Não é?
Eu vou dar um exemplo claro do que eu quis dizer. Soubesse o Supremo Tribunal Federal, no momento em que deu aquela liminar, que impediu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de ser ministro-chefe da Casa Civil, que aquelas gravações tinham sido descontextualizadas por completo, como depois o Intercept Brasil revelou, teria dado aquela liminar? O próprio ministro Gilmar Mendes disse: eu fui induzido a erro. Ou seja, os juízes são induzidos a erro pelas situações que são coletadas no processo, pela conjuntura, pela dimensão social, de midiática, etc. São seres humanos. É nessa perspectiva que eu estou não desmerecendo o judiciário, mas afirmando o que a própria ministra Maria Tereza disse: juízes julgam no momento histórico em que prolatam as suas decisões e estão submetidos aos autos que recebem e às influências todas que qualquer ser humano, que obviamente não são seres transcendentes, possuem no momento em que julgam. Portanto, não há nenhum demérito, nem amargor, ministra. Existe a mesma concordância que a senhora disse. Julgamentos são feitos no momento histórico, com as influências do momento histórico em que são realizados. Felipe, você tem uma pergunta, eu teria um comentário, mas você tem a preferência. Vamos lá. De jeito nenhum, Fausto. Fica à vontade, Não. Sérgio. Sérgio, na verdade, eu queria fazer de minha parte seria, até porque eu sei que nós temos um tempo, né, uma última pergunta que eu acho que eu dividiria para os três, porque é um problema que o professor Miguel Reale apontou, e até perguntaria para ele de início, que nós temos hoje um problema na PGR. E a indicação do atual Procurador-Geral da República mostrou algumas disfuncionalidades. Novamente, não vou nem fulanizar, nem personificar o problema, mas que determinadas decisões do Procurador-Geral da República não podem ser submetidas a recurso. Então, se o PGR decide arquivar uma investigação ou não abri-la, ou não dar seguimento a determinada investigação, não há recurso possível. E nos estados há essa possibilidade de submeter a um conselho, né? E existem propostas que eu já ouvi disso, procuradores gerais da República, nesse sentido, de que uma decisão do Procurador-Geral da República pudesse, por exemplo, de arquivamento do inquérito, ser submetido a um colegiado da PGR. Mas eu queria saber como é que a gente sai desse problema institucional que nós estamos vendo na PGR. Que sugestões que os senhores e a senhora dariam? Só um comentário, Felipe, é curioso porque há uma analogia clara com o poder monocrático do presidente da Câmara para poder fazer avançar o processo de impeachment. Quer dizer, quando nós estamos pensando em mecanismos de controle, a ideia de coagular poderes monocráticos em alguns pontos do sistema é muito ruim. Quer dizer, se for fazer uma acupuntura no sistema, você tem que procurar esses pontos para diluir esses poderes monocráticos. Exato, Sérgio. Acho que tanto o Felipe como você estão levantando questões fundamentais do processo democrático, que é a existência de órgãos de controle, que acho que foi dos pontos que eu tentei frisar mais fortemente na minha exposição. E, primeiramente, eu creio que o procurador deveria haver a obrigatoriedade do presidente da República escolher o procurador dentro da lista tríplice. Se ele não escolhe dentro da lista tríplice, é porque houve um acordo. É uma obviedade. Ele escolheu alguém que lhe interessava, né? Ele não escolheu alguém que é da instituição, que é indicado pela instituição como capaz de representar a instituição. Ou seja, eu não digo que ele é obrigado a escolher o primeiro da lista. É por isso que ele tem o poder político. O poder político lhe é outorgado para que ele escolha dentro da lista tríplice que lhe é apresentada, né? Mas escolher fora da lista, isto significa, sem dúvida nenhuma, já um desvirtuamento. E, além disso, essa possibilidade de recurso para o Conselho Nacional do Ministério Público de uma decisão, especialmente de ordem política, que pode estar a demonstrar uma parcialidade do procurador. Portanto, eu creio que são esses mecanismos que devem existir. Nós não temos órgãos de controle funcionando exatamente porque não existem recursos contra decisões soberanas na Câmara dos Deputados, na Procuradoria, assim por diante. Então, acho que esse ajudaria muito já. Além do que,
eu acho que a reforma política é um ponto do qual nós não podemos escapar, sabe? O sistema de corrupção é o sistema próprio do presidencialismo de cooptação. Eu não tenho maioria, eu tenho que formar a maioria, não formo a maioria dando poder, formo a maioria dando dinheiro, ou vantagem. Então, e aí se alastra a corrupção como forma cômoda do governo existir e do parlamento existir. Então, todo mundo leva vantagem, ninguém reclama, nós estamos aí deitados em berço esplêndido, assistindo a corrupção lavrar sob novo nome, não é? Aí é o orçamentão, não é o mensalão, não é o petrolão, mas é o orçamentão, está aí. E nenhum órgão de controle funcionando. Essa, infelizmente, é a minha conclusão nesse debate. Nós estamos muito perdidos. Ministra, eu queria encaminhar essa pergunta para a senhora, vendo o sistema, como ele tem funcionado, e até o professor Miguel Reale falou de submeter ao Conselho Nacional do Ministério Público, os subprocuradores falam do Conselho dos Procuradores, né? Até porque o Conselho Nacional do Ministério Público está passando por um outro fenômeno também de politização, então seria um problema. Mas a senhora vê também alguma solução para este problema? A PGR ser quase como um imperador do processo quando se trata de prerrogativa de foro? Esse é um problema, Felipe, difícil de solucionar pelo seguinte, tecnicamente falando. Se nós temos um sistema que se diz acusatório, a função de acusar é do Ministério Público e do juiz é de julgar. Então, se nós dissermos, e isso acontece várias vezes, né? O Ministério Público pediu o arquivamento. Se ele quer, o órgão a quem cabe acusar diz não, se nós, do Poder Judiciário, dissermos, não, mas eu quero, se dentro desse sistema constitucional posto, o sistema acusatório ficaria prejudicado. Por outro lado, nós temos que acreditar que as instituições estão aí para trabalharem corretamente, imparcialmente, e tendo a sua independência também. Então, por isso que eu digo que é difícil de conciliar, mas eu poderia dizer o seguinte, até pela reforma posta na lei anticrime, o arquivamento do inquérito policial, no âmbito do Ministério Público, passaria para o órgão colegiado, não é, professor Miguel Reale? Então, se nós pensarmos de uma forma que possa conciliar, cada vez que o Ministério Público pede o arquivamento, nós levaríamos para um colegiado. E como fazer quando o próprio Ministério Público já está lá em cima, que é o problema da PGR com a competência originária de STJ e STF. Eu acho que a possibilidade de rever este ato pelo colegiado é como se nós fôssemos aplicar aqui no Código de Processo Penal o artigo 28, né? Que fala que manda os autos para que o Ministério Público possa rever a sua atuação. Então, nós temos que preservar aquilo que a Constituição diz de sistema acusatório, mas podemos, eventualmente, criar um mecanismo para que este filtro passe pelo órgão máximo do colegiado, né? E aqui, para a competência originária, só faltaria mesmo este colégio dos procuradores, né? Poderia ser uma solução. Concordo, colégio de procuradores e não CNP, Conselho Nacional. Ótimo. Felipe, última pergunta para o ministro Cardoso. Eu já aqui antecipadamente peço desculpas a várias pessoas que fizeram perguntas interessantes. Milton Seligman, desculpa aqui, uma pergunta sobre, digamos, como provocar maior autocontenção da cúpula do Judiciário, em particular do STF, se faz sentido a TV Justiça. Uma pergunta interessante sobre a lei de compliance dos partidos políticos que tramita no Senado, de autoria do ex-senador Anastasia. Não haverá tempo de contemplar as perguntas que foram feitas. Eu espero que as vastas e boas explanações aqui feitas, de alguma maneira, as tenham respondido. Ministro José Eduardo Cardoso, eu não sei se, Felipe, você quer provocá-lo ou não, você vai eu acho, Sérgio, deixá-lo tranquilamente?
Não, eu acho que, já que você me provocou, eu vou provocá-lo também, viu, ministro? Não estava Essa pergunta... combinado, viu, Zé Eduardo? Não, não estava mesmo, não estava mesmo. Foi espontâneo. Mas, ministro, até com base nesse questionamento sobre a PGR agora, o senhor integrou o governo Dilma, participou da escolha do procurador dentro da lista, mas o que a gente vê agora é uma situação muito confortável para um governo, que é ter na PGR alguém, como disse o professor Miguel Reale, que pode ter sido escolhido num acordo político. A minha dúvida é, isso não vale a pena? Não vale a pena para qualquer governo daqui para frente fazer a mesma coisa? Olha, tanto o governo Lula como o governo da presidenta Dilma Rousseff, não é que escolheu dentro da lista, escolheu o primeiro da lista. Isso é um compromisso, e aí isso foi respeitado. E aquilo que eu defendi a minha vida inteira é exatamente o que o Miguel disse. Lista tríplice, escolhe dentro da lista tríplice, etc. Embora nós tenhamos até extrapolado isso, não escolheu o primeiro da lista. Eu hoje me permito ter alguma dúvida sobre isso, embora eu não concorde com essa escolha livre, porque é exatamente como o Miguel disse, quer dizer, eu escolho quem me interessa num certo momento, e não é bom para a República essa ideia. O que me preocupa hoje nessa ideia de lista tríplice? É a maneira com que ela é construída dentro da instituição Ministério Público. Eu tenho assistido dos estados algumas situações que me desagradam profundamente na forma que essa lei são formadas. Discussão de vantagens institucionais, coisas para a carreira. Parece mais uma eleição de sindicato do que propriamente algo que tem a ver com uma dimensão republicana da atuação que um procurador-geral de justiça ou um procurador-geral da República tem que ter. Isso me apavora. Eu me tornei um homem, Miguel, que tem muito medo das corporações. Eu tenho muito medo do espírito corporativo. Eu acho que uma coisa é você defender prerrogativas institucionais, outra coisa é ser corporativo. A corporação, muitas vezes, ela mata o espírito republicano. E eu tenho muito medo das corporações discutirem os nomes que vão dirigi-la, quando este cargo tem a ver com uma dimensão social mais ampla. E aí você vai perguntar, tá bom, Zé Eduardo, você não quer a escolha livre, mas também você não quer a escolha da corporação. O que você quer? Eu me permito ter uma resposta socrática, só sei que nada sei. Eu não estou gostando nenhuma das formas. Claro, eu diria a você que nós temos que pensar um caminho democrático mais amplo. Claro? Eu acho que é melhor a lista do que a escolha livre. Ok, mas não está legal. Não tá redonda essa situação que nós temos visto nos estados, especialmente. A maneira como se escolhe. Então, eu tenho que sair fora da corporação. A corporação tem que ter um peso, ela tem que ter um papel significativo, mas ela não pode definir dessa forma quem vai a dirigir, porque é algo maior para o Estado. É a res pública, é a coisa pública que está envolvida e que não diz respeito apenas a uma corporação. Então, eu tenderia a seguir um caminho democrático mais amplo. Não me pergunta, Felipe Recondo, qual é, porque eu não sei te responder. Eu não tenho a resposta acabada, mas eu gostaria muito de, com o tempo, pensar com o Miguel, pensar com a Maria Tereza e outras pessoas geniais que têm participado desses debates, para que a gente possa encontrar um caminho. Eu estou muito desconfortável com quaisquer das saídas que hoje nós conhecemos. Muito bem. Também me parece, não é o caso do procurador-geral, mas o exemplo americano é um exemplo que a mim me dá medo, tornar eletivo, né? Porque aí, de fato, você partidariza inteiramente. Não estou pensando, eu sei que isso não tá sequer triscando a sua mente, a ideia de fazer um processo eleitoral para a escolha do procurador-geral. Mas mesmo o caso americano dos procuradores estaduais e distritais, em que há disputa eleitoral, eu confesso que aquilo me deixa algo perturbado. Mas, enfim, agora só me resta agradecer imensamente aqui essa mais de hora e meia que tivemos de conversa. Eu, por mim, ficaria aqui desfiando essa prosa por um período ainda mais longo, mas não podemos prendê-los mais aqui, e eu imagino que essa hora já deve ter gente com fome, porque está perto da hora do almoço. Então, esta é a única razão pela qual eu sou obrigado a suspender a sessão. E, Felipe, obrigado pela parceria, é sempre bom trabalhar com o Jota. Obrigado, professor Miguel Reale Júnior, ministra Maria Tereza, ministro José Eduardo Cardoso. Um abraço a todos. Abraço a todos, até mais.
Até mais. Obrigada, abraço a todos. Obrigada, até logo.